Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve Israel, o Senhor Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deleitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou um missionário da Verdade Presente, conhecido como Bruno da Montanha. Hoje nós estamos aqui no Paraguai, nas ruínas jesuíticas da Santíssima Trindade do Paraná. E o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês, não as ruínas em si, mas o sistema de ensino e organização que houve no passado, feito pelos jesuítas, e como ele arruinou-se, e como ele entra dentro do contexto bíblico, profético, do Apocalipse, e como nós devemos nos posicionar hoje diante de todo esse contexto histórico, profético, e qual seria o sistema ideal de ensino que o povo de Deus hoje precisa fazer, Qual seria a nossa necessidade. Então, eu gostaria de chamar o irmão Carlos Labrado, doutor, médico, dermatologista, tem muito conhecimento da região aqui, pois ele mora na cidade de Medianeira, perto da Foz do Iguaçu, nas três fronteiras, entre Paraguai, Argentina e Brasil. Então ele nos trouxe até aqui para nos mostrar quão importante nós vemos o que aconteceu na história. Então está aqui, nosso irmão vai dar uma explicação para nós a respeito das ruínas. Bom dia, prezados irmãos, um feliz dia para os irmãos. Em Guarani eu diria para os irmãos, Baixapandecoe, como é que foi o amanhecer dos irmãos? Bem, irmãos, eu estou aqui juntamente com o irmão Bruno da Montanha, sua esposa, irmã Aline e o irmão Maciel, que são um embrião da escola missionária para pregar a verdade presente. E nós estamos visitando um dos marcos históricos da América do Sul, que é uma das reduções jesuíticas, a maior delas, dos chamados 30 povos das missões, foram 8 povos do Paraguai, do sistema usado pelos jesuítas para trazer os indígenas para o catolicismo. Então, os jesuítas na Europa se infiltraram, controlaram escolas, instituições, e, como diz a irmã White no livro Grande Conflito, na França, antes da Revolução Francesa, só eles prosperavam e progrediam. E aqui não foi diferente. Os jesuítas começaram inicialmente aprendendo a língua dos indígenas, tentando conquistá-los e reduzi-los. Aqui foi a maior redução jesuítica dos 30 povos das missões, em que ao cabo acabou se construindo uma igreja católica apostólica romana em homenagem à Trindade, ao Deus Trino, e com a finalidade de submeter os povos indígenas ao Deus Trino e ao Papa, a Roma. E qual foi o sistema que utilizaram? Em 1706 foi fundada esta redução. Jesuítas começaram a trazer os indígenas da região para cá e começaram a construir um colégio, uma vila, na verdade, em que eles ensinariam praticamente o catolicismo romano a esses indígenas. E fundaram então uma escola e igreja, um sistema autossustentável, em que eles tinham uma horta comunitária, aproveitaram as habilidades dos indígenas em artesania, e os indígenas começaram a construir instrumentos como harpa, violinos, flautas, que eram exportados à Europa,
e esculturas, e desta maneira foi construída esta obra extraordinária e magnífica, que em 1767, 59 anos depois, ela foi abandonada porque, dada a interferência exagerada dos jesuítas na relação igreja e Estado, colonizadores protestantes e os chamados iluminados na Europa começaram a bloquear a interferência exagerada dos jesuítas nos negócios de Estado. E Portugal foi o primeiro país. 8 anos antes, Portugal expulsou os jesuítas dos seus domínios, do Brasil inclusive, e 8 anos depois a Espanha o fez aqui, em 1767. E aí essas ruínas foram confiscadas aqui pela Espanha e acabaram se degradando. E aqui nós temos então apenas as ruínas. Bom, irmão Carlos, aqui você já explicou pra gente, deu uma noção de histórica, né? E a pergunta é, por que isso permanece assim, como ruínas até o dia de hoje? Por que não prosperou todo esse sistema jesuíta? Bem, irmãos, eu particularmente creio que foi uma intervenção divina, porque os irmãos podem ver que essas ruínas são chamadas de ruínas da Santíssima Trindade. E não sendo esse o Deus bíblico, é claro, o Deus verdadeiro deu um prenúncio dos seus juízos, e a Bíblia nos fala de uma ferida mortal no sistema representado por besta, e então aqui começou essa ferida mortal. Portugal, 8 anos antes, 2 países católicos, Portugal e Espanha, eles expulsaram os jesuítas pela demasiada interferência deles nos negócios de Estado, expulsaram dos seus territórios, depois a França, a Itália, e finalmente o Vaticano proscreveu a ordem jesuítica, que era o braço direito do poder papal. Bem, esse braço direito sofreu um golpe e na Revolução Francesa acabou separando a igreja de Estado. Então, só para a gente entender, o próprio Vaticano extinguiu a ordem aqui das Américas. Quando os estados europeus católicos eles expulsaram os jesuítas, eles ameaçaram se separar do Vaticano. Aí o Vaticano, para ter domínio sobre esses estados e eles continuarem aliados, o Vaticano então proscreveu a ordem jesuítica em 1773, um pouco antes da Revolução Francesa. Então, o braço direito do Vaticano, o próprio Vaticano os extinguiu, como numa doença autoimune. O organismo fabrica anticorpos para defender o corpo, mas de repente esses anticorpos atacam-se a si mesmos. O Vaticano proscreveu a ordem. Esta foi a ferida mortal. Mas a Bíblia diz que a ferida mortal seria curada, lá em Apocalipse 13, e que a terra se maravilharia perante a besta. E é por isso que hoje temos um Papa sul-americano no poder. Um Papa sul-americano, argentino e jesuíta. Então, pela primeira vez na história, nós vemos a ferida mortal praticamente curada. Quando uma ordem que foi prescrita, vocês veem ruínas aqui, mas a Bíblia diz que essa ferida seria curada. Nós vemos hoje a ordem jesuítica com todo o poderio, com um Papa no Vaticano. E então temos que ver o que vai acontecer daqui para frente, o que a Bíblia então nos adverte, não é? Bom, irmão Carlos, como você pode mostrar para nós na Bíblia como essa ferida mortal que foi curada, como ela vai impor esses decretos à semelhança do passado, como se fazia aqui nas ordens jesuíticas? Bem, irmão Bruno e demais irmãos, a Bíblia então apresenta-nos este poder simbolizado por uma besta que sobe do mar e que os protestantes desde o início entenderam que era um símbolo do poder papal, pela oposição que o poder papal fez ao Evangelho. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outros intérpretes também cremos que o poder papal é o poder representado aqui pela besta de 7 cabeças e 10 chifres, que teria uma ferida mortal. Aqui os irmãos podem ver o início da ferida, que acabou com a ordem dos jesuítas, e a separação de igreja e Estado na Europa com a Revolução Francesa, mas a Bíblia profetiza que esta ferida seria curada. Então, através desse sistema que nós estamos vendo aqui, jesuítas controlavam a consciência de indígenas, eles guardavam o domingo aqui,
eles adoravam a Trindade, os irmãos podem ver, essa redução se chama Santíssima Trindade, e a Bíblia nos diz que a ferida seria curada, então Roma voltará a ter o mesmo poder, ela voltará a ser unida ao Estado, Estados darão apoio a Roma, e a Bíblia nos mostra que os Estados Unidos mandariam que o mundo fizesse uma imagem à besta, uma ligação entre igreja e Estado, que hoje são separados, mas que voltem como os tempos anteriores à Revolução Francesa. E quando então a igreja tiver todo o poderio civil que ela precisa, então a carta Laudato Si do Papa Francisco, um jesuíta, ela vai então ser obedecida. Cada governante irá implantar uma marca, um sinal, não o sétimo dia, o sinal de Deus, mas aquele sinal, porque a Igreja de Roma considera o primeiro dia da semana um sinal. Não é? Irmão, o que diz especificamente dentro dessa carta do Papa? A carta do cardeal Bergoglio, ou seja, o Papa Francisco, ela diz que o mundo todo precisa se preocupar com a salvação do planeta. E que uma das maneiras de salvar o planeta é tirar um modelo, copiar o modelo da Bíblia, guardando como o povo de Israel guardava o sábado e a terra descansava durante 6 anos, trabalhavam na terra durante 6 anos, descansavam no 7º, isso serve um modelo para nós. Só que o Papa implanta o domingo aí, pega o modelo bíblico, perverte e diz que todos devem guardar o domingo, por lei, não é? Para salvar o planeta. Então, o mesmo sistema que existiu aqui de engano em que os indígenas saíram das florestas e tiveram que aprender uma religião sem nenhuma outra opção, a única que eles tinham era esta, que acabavam servindo o poder papal. Mas a Bíblia diz que se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa, beberá do vinho da cólera de Deus. Então eu vejo hoje, irmão Bruno, a necessidade de fundação de escolas, não exatamente nesses moldes, mas que tenham muito do que tem aqui, não para adorar o Deus Trino, mas para adorar o Deus único e verdadeiro e seu amado Filho. Então, irmão Carlos, o que você recomenda para nós, o povo de Deus, né, que mantém a verdade presente e que deseja viver ela, como nós devemos nos preparar para esse tempo em que a ferida mortal é curada, esse sistema, né, imperialista, que vai fazer a união da igreja e Estado, como nós devemos nos preparar para esse tempo em que vai ocorrer novamente esse sistema? Bem, irmão Bruno, a Bíblia é muito clara, ela mostra as igrejas da atualidade como caídas e ela diz, sai dela, povo meu. E para onde nós vamos sair? Eu creio que nós temos que aprender a viver em comunidade também, sermos conectados. E a Bíblia nos dá um modelo, como o irmão bem tem demonstrado, da época de Samuel, quando não existia um Estado hebraico para interferir e nem eles eram realmente teocráticos, né, teocêntricos. Deus dirigia Samuel e Samuel fundou a escola dos profetas, não é? Então eu creio que devemos nos espelhar nisto, no que, digamos, tenha de bom aqui, mas não 100%, né? No sentido de servir a um Deus trino, guardarmos o domingo servindo um Deus trino, mas o Deus único e seu amado Filho. E creio que termos... Até porque Satanás, ele copia o que Exatamente, Deus faz. Claro. Então isto foi, implantou claro, isso dessa isto maneira. é um sistema que foi originalmente, digamos, idealizado por Deus, mas que o ser humano na implantação, lamentavelmente, permitiu que Satanás deturpasse. Então o que é isso aqui? Uma obra gigantesca que é, na verdade, uma deturpação do sistema que deveria ter sido, não é? Adorando o Deus único, seu amado Filho, guardando o 7º dia da semana. E então eles fizeram aqui uma espécie de redução, uma redução controlando as consciências. Então o índio era livre, ele veio para cá, e será que ele, digamos, o que se pergunta é, será que essa liberdade que eles deram aqui, não houve uma escravidão, ao que dizem, né, de trabalhos forçados, mas uma escravidão no pensamento de consciência. Eles ficaram submetidos a um sistema, servindo, né, à Espanha e ao poder papal, mas um sistema que faliu porque viu-se que não deu certo, que não era em prol do Deus único e verdadeiro. Então está na hora de restaurarmos, assim como a ferida mortal foi curada,
nós devemos restaurar as escolas verdadeiras para fazermos frente frente a essa ameaça que está diante de nós, essa tempestade que está se formando e que vai desabar sobre os verdadeiros adoradores, né? Então é o tempo de nós nos organizarmos, termos escolas realmente baseadas na Bíblia, não uma deturpação como foi isto aqui, para que nós nos unamos e preguemos a tríplice mensagem angélica e venhamos dar a última mensagem de Deus ao mundo. Não é? Obrigado pelas explicações, irmão. Eu que agradeço, irmão Bruno. Bom, depois de toda essa explicação, nosso coração agora se volta para a adoração verdadeira, para o Deus verdadeiro e para o ensino verdadeiro. O ensino nada mais é do que você ensinar os seus filhos ao deitar, ao se levantar, andando pelo caminho, quem é o Deus único, o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. E o ensinamento vai muito além, ele está todo na natureza. Deus deseja que nós, o povo de Deus, saibamos cuidar da natureza, das árvores, né? Cultivando o alimento, fazendo nossas casas, né? Tudo nos moldes da simplicidade e de uma forma que não venha a copiar o sistema corrompido do qual nós aprendemos na cidade, que é todo herdado desse sistema jesuítico. Todas as escolas hoje, elas copiam um sistema que veio desse aqui, do qual nós não faremos parte. Nós faremos frente a esse sistema através do ensinamento nos moldes do profeta Samuel, no qual tinha um governo teocentrista, ou seja, Deus no centro, e era cooperativista, né? Todas as tribos se uniam e trabalhavam para o bem comum da nação. Então assim nós também devemos ser. Então nosso objetivo é construir um centro de referência, uma escola que ensine aspectos da vida prática, porque o ensino que nós temos hoje, ele traz muitos caracteres dispendiosos que você nunca vai usar na sua vida prática. E nós vamos focar nos ensinos da vida prática, por exemplo, a culinária, a medicina natural, a bioconstrução, como que um jovem, né, de 16, 18 anos vai planejar a sua vida, como vai ter um bom casamento, saber escolher a pessoa certa, tudo dentro dos moldes da Bíblia e fazendo tudo com simplicidade. Porque nós não estamos plantando um futuro aqui nessa terra, nós pretendemos nos transportar para uma outra comunidade celestial, a qual passaremos zilhões de anos juntos. Então nós temos que aprender a viver em comunidade desde já. E eu digo para os irmãos que nós estamos empenhados em fazer essa escola, primeiramente implementar um centro de referência ao qual vamos espalhar essa ideia para toda a nação e nações ao redor, né? Inclusive aqui Paraguai, Argentina, Uruguai e outros países que tiverem interesse. É uma ideia grande, né? Ousada, porque Deus deseja que nós demos golpes de ousadia, como no passado era com os servos de Deus. Então eu digo para os irmãos, vamos dar esse golpe de ousadia e fazer a escola missionária. Quem desejar ser aluno, quem desejar ser professor, entre em contato conosco e a gente vai encaminhar os irmãos para que essa ideia aconteça. Deus nos abençoe, nos ajude e que todo esse planejamento esteja nas mãos do Senhor e que prospere, em nome de Jesus.